Então vamos lá, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Centro Cívico Curitiba, capital do Estado. Esta é a nossa audiência pública importantíssima e queremos cumprimentar desde já, em nome do deputado Requião Filho, a todos que participam ativamente deste procedimento, não só em Curitiba, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, nesse grande esforço comunitário. Hoje nós vamos tratar do tema, nessa audiência pública, a importância das cozinhas solidárias em um contexto de combate à fome. O proponente é o nosso deputado Requião Filho. Queremos informar agora, então, estamos fazendo essa gravação aqui para o YouTube, para os amigos que vão acompanhar depois também pelas redes sociais. Nós estamos aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. Quem tiver perguntas, sugestões, alguma demanda, encaminha para a gente aqui e vai poder fazer ao final das explanações aqui, das apresentações, também a sua questão aqui no microfone. Senhoras e senhores, amigos e amigas, nós temos a honra e a satisfação nesse instante de pedir que venha à frente para ocupar justamente aqui no centro da mesa diretora, nosso deputado, com a palavra não, mas indo à frente, para receber uma grande salva de palmas, deputado Requião Filho. Com a palavra daqui a pouquinho. E antes que ele pegue o microfone, está aí, proponente da audiência pública e líder da oposição aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, para acompanhá-lo, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, titular da comarca de Quatro Barras, vinculado ao núcleo de promoção dos direitos do LGBTQIA+, do CAOP também, né? A gente quer ter, e tem a honra de ter aqui conosco, convidar para que venha à frente, doutor André Luiz de Araújo. Boa tarde, doutor André. Deputado Requião Filho, a honra e a satisfação também de convidar ela, que é assessora jurídica do Núcleo de Direitos Humanos à Alimentação Adequada, do Centro Operacional das Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos, também do Ministério Público do Paraná. Neste ato, ela está representando a promotora de justiça, a doutora Ana Carolina Pinto Franceschi. É a xará, a querida doutora Ana Carolina Brolo de Almeida. Boa tarde. Peço que venha à frente. Tá aí. Doutora Ana Carolina, conosco também, pode vir à frente, por gentileza. A gente pediu que venha à frente, a participação aqui do superintendente regional da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a sucursal aqui no Paraná, a superintendência, queridíssimo amigo, Valmor Luiz Bordinho. Está aí o Valmor Luiz Bordinho, deputado. Também convidar aqui, chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, DESAN, a queridíssima Márcia Stolarski. Márcia, boa tarde. Que satisfação vê-la encontrá-la, Márcia, por favor. Também pedir que venha para cá, coordenadora técnica do Conselho Regional de Nutrição, a queridíssima Carolina Dratti. Carol, boa tarde. E Carol, ao tempo em que você vem à frente aqui, a gente faz a sua nominação, agradecer as queridas do Conselho que estão conosco também. Obrigado pela presença e pela participação, acompanhando a Carolina Dratti. Pedir que venha à frente também, assessor parlamentar e ativista, Felipe Petri. Felipe, boa tarde. Deputado, a gente também agradecer e cumprimentar aqui o nosso querido Atena, que está representando o deputado Renato Freitas, que na segunda-feira fez aqui uma grande audiência pública também, no Dia da Consciência Negra, né? Teve até batalha de rimas aqui na Praça Nossa Senhora de Salete. Cumprimentar aqui a presença representando o Renato Freitas. Cumprimentar as assessorias dos deputados Gilberto Ribeiro e também da deputada Luciana Rafaim. E a gente também, amigos e amigas, senhoras e senhores, nós temos uma honra danada hoje, né, Amanda, Gabriel e Mariana e todo o pessoal, de ter a oportunidade de ter aqui alguns dos instrumentistas mais talentosos do Brasil. Olha, é um projeto cultural desenvolvido, o deputado Requião Filho, que teve essa excelente ideia de trazê-los aqui na Assembleia, projeto cultural desenvolvido pelo MTST Paraná, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto aqui do Paraná, em parceria com a ONG, ela é alemã, mas o nome é francês, é o Terre des Hommes, que empresta o seu nome do Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe também, que ensina estudantes do Colégio Estadual IP, na periferia de São José dos Pinhais, a fazer batucada por meio de aulas de percussão de instrumentos afro-brasileiros. Através da batucada, o projeto desenvolve consciência crítica desses adolescentes no que tange a temas como raça, etnia, gênero, meio ambiente, participação, inclusão, além de direitos humanos e políticos, obviamente. Hoje, o projeto conta com mais de 20 estudantes adolescentes.
Todos os dias de aula, os estudantes do Batuque almoçam na Cozinha Solidária do Jardim IP, um espaço comunitário e também de lazer, no qual se criam laços com a alimentação e com a comunidade ao redor desses jovens. Quer saber mais? Você pode acompanhar pelo Instagram, pode acompanhar pelas redes sociais, e a gente quer agradecer demais aqui a toda a coordenação do Batuque Formiga, viu, pessoal? A toda a juventude envolvida, e em especial na pessoa desse querido professor Diorley. Eles vão vir à frente agora, e ao tempo em que eles se levantam e vêm para cá, vamos aplaudir? Batuque Formiga!
Batuque Formiga, quem tá? Vamos aplaudir mais uma vez? Quem gostou, aplaude bastante, faz barulho. Aí, professor Jornei. Que lindo isso aí. Fé na luta e comida no prato. Tá aí o professor Jornei, o Batuque Formiga, senhoras e senhores, amigos e amigas, meninos e meninas. E olha, convidando para a mesa, ainda nesse mesmo ritmo aí, nesse entusiasmo aqui do nosso deputado Requião Filho, assessoria e o pessoal, convidar também, a deputada acaba de chegar e está conosco, queridíssima amiga do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Terçã Paraná, a querida Elza Maria Campos. Elza, boa tarde, vem para cá. E uma salva de palmas a Elza também. Também convidar, ele é do mandato coletivo em Ponta Grossa, representa a nossa deputada federal Gleice Hoffmann. Agora a gente convida para vir para a mesa. Vem para cá, o Guilherme Mazer, trazendo um abraço aqui da deputada federal Gleice Hoffmann. Mesa composta, senhoras e senhores, agradecer mais uma vez ao pessoal da Batuque Formiga, ao pessoal do MTST, viu? A toda a rapaziada. E nesse instante nós estamos gravando, estamos com o YouTube, as redes sociais. Passar a palavra para a abertura oficial, saudação inicial e condução dos trabalhos a ele, nosso deputado Requião Filho. Vamos fazer uma coisa, hein? Especialmente para quem acredita no trabalho e está participando ativamente. Fé na luta e comida no prato. Uma salva de palmas a todos que trabalham tanto. Requião Filho com a palavra. Obrigado, Botinho. Meus amigos, temos a honra de abrir a audiência pública tratando da importância das cozinhas comunitárias no combate à fome e à desnutrição. Abro a audiência com inveja do ritmo dos meninos e meninas aqui da frente, porque eu nasci desprovido de ritmo. Eu não bato palma no parabéns dentro do ritmo, então é uma inveja danada que eu tenho de vocês. Essa audiência, ela serve para despertar e aguçar o interesse de um tema tão pouco debatido nas casas de leis, tão pouco debatido dentro da política nacional e paranaense, que é a fome e a desnutrição. Porque nós gostamos muito de dizer que somos a fazenda do mundo. Nós produzimos alimento para o mundo, enquanto dentro do Brasil nós não temos o que comer e importamos arroz e feijão. Então é importante a gente ter essa discussão e vocês não vieram aqui, não estamos assistindo para ouvir o deputado Requião Filho, vocês estão aqui para ouvir os nossos convidados. Eu vou deixar o Felipe Petri, que foi um dos autores dessa ideia de fazer essa audiência aqui, abrir a audiência trazendo o assunto, trazendo a provocação e na sequência vamos passando as palavras aos nossos convidados. Petri, está contigo a palavra. Alô? Obrigado Maurício, deputado Requião Filho, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado às autoridades que acompanham a mesa, por terem aceitado o convite. Eu gostaria de começar com uma provocação, mas não antes, agradecer efusivamente, na verdade, o tempo, não só que quem está aqui na mesa gasta diuturnamente com relação a essa meta de tentar extinguir a fome, que é um dos piores terrores que eu considero que alguém possa passar na vida. De fato, não ter o que comer em casa. Bom, mas nem só de afago a gente vive. Eu vou deixar a mesa, na verdade, com uma provocação. Gostaria também de dizer, Maurício, que a gente está chegando... O Paraná, graças ao gabinete do deputado Requião Filho, está voltando aí a ser ponta dentro das políticas de prevenção em saúde, a obesidade e sobrepeso. Hoje o mandato acaba de protocolar um projeto de lei que proíbe a venda dos ultraprocessados e alimentos hipercalóricos. Podem comemorar, vocês do conselho, ainda estão vendo aqui. Que proíbe o fornecimento e a venda de alimentos ultraprocessados dentro das escolas das redes públicas e estaduais do Paraná. Isso é um avanço. O primeiro estado a legislar sobre isso foi o Rio de Janeiro, na verdade o município do Rio de Janeiro, e acredito eu que esse projeto passando, o Paraná vai ser o primeiro estado livre da venda de ultraprocessados e alimentos hipercalóricos na alimentação
do ensino básico. Bom, dito isso, muito obrigado a todos aí pela disponibilidade de ouvir. Eu preparei uma pequena fala aqui para deixar em especial a mesa como uma provocação para que a gente possa pautar a maneira que a gente pensa a fome, né? Bom, vamos lá. Eu gostaria de dar-lhes um pouco de perspectiva histórica. Se traçarmos uma linha caneta na folha de onde li essas palavras, ela teria aproximadamente 21 centímetros. Se essa linha fosse a história do Brasil independente, desde 1822 até os dias de hoje, o período em que o Brasil ficou fora do mapa da fome corresponderia a míseros 8 milímetros. Um pequeno ponto, um hiato, um breve estado de exceção em meio a uma cachapante história de privação compartilhada hoje e ontem por muitos e muitos brasileiros. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU em 2014, no entanto retornou 8 anos depois, em 2022. Este breve período justifica a regra dependida da análise histórica. A fome no país não é acidental. Seja por projeto ou omissão, o fato é que pratos vazios são a nossa realidade, mesmo que os últimos anos mais fartos tenham ofuscado o nosso melhor julgamento sobre esse histórico nefasto. Ademais, essa fome tem nome, endereço e cor de pele. Cidadãos marcados tacitamente através dos tempos pelo país que mais recebeu pessoas escravizadas no planeta Terra. Como nos lembra Killian Mbembe, historiador camaronês, é comum ouvir que o lugar dos corpos excluídos é isento de leis ou projetos. No entanto, é onde o necropoder funciona, isto é uma zona que se manifesta como um projeto e não como uma crise ou descontrole do regime democrático, conclui o pensador. Por mais desagradável que seja, não nos cabe mais tentar fugir desse diagnóstico. Portanto, precisamos estar dispostos a pensar que possamos não ter sido responsáveis pela gênese, porém, talvez ainda sejamos responsáveis pela inanição de muitos dos nossos compatriotas. Se é razoável dizer que os últimos 4 anos, tem muito a ver com o retorno da fome no Brasil, é também razoável dizer que falhamos como Estado, já que as barrigas cheias estão submetidas a exceções contingentes de nossa história e jamais protegê-las tenha sido nossa prioridade. Com essa provocação, convido os senhores, através de suas falas, a construirmos o entendimento sobre a situação que estamos vivendo e também pensarmos em como tornar essa vergonhosa realidade em um passado superado e enterrado, na medida em que avancemos como Estado autoafirmado e que reconhece os habitantes como seu verdadeiro patrimônio. Muito obrigado. Passo a palavra aos demais ao deputado Requião Filho. Antes de passar a palavra ao doutor André Luiz de Araújo, eu quero agradecer aqui a presença da Iracema Bernardes, representando o meu amigo e colega deputado Goura, e o Luiz Pequeno, representando a nossa querida vereadora Josete, de Curitiba. Doutor Luiz, a palavra contigo, por favor. Obrigado, deputado Requião Filho. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu venho como promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, titular ali da comarca de 4 Barras, mas também atuante nos centros de apoio das promotorias de justiça de direitos humanos e assistência social, aqui do Ministério Público, representando os procuradores de justiça, doutor Olímpio de Sá Souto Maior Filho, uma referência dos direitos humanos do Paraná, e a doutora Mônica Luiz de Azevedo, também procuradora de justiça referência nos direitos humanos. Agradeço o convite, agradeço ao Felipe pela organização e pelo convite. Agradeço ao deputado pela realização de um evento de extrema importância, sem dúvida é o direito humano fundamental de maior relevância, sem o qual não existem os demais. Não adianta falar em saúde, não adianta falar em educação, não adianta falar em moradia se você não falar em alimentação, se você não enfrentar o problema da fome. E não vou fazer uma fala técnica a respeito do assunto, porque temos também aqui uma assessora jurídica do Ministério Público que é especializada na matéria, mas não vejo uma saída para esse problema se não houver uma parceria entre os poderes, as instituições, o Ministério Público, os movimentos sociais. Chegado o momento do Ministério Público retomar o seu papel que foi desenhado na Constituição Federal de 1988 para ele, o Ministério Público Social, o Ministério Público que se volta para os direitos e garantias fundamentais da população,
abandonar aquela face perseguidora do Ministério Público, midiática, que por muitos anos nós vimos nos últimos anos, e retomar o papel que foi desenhado para o Ministério Público na Constituição de 88, que é o Ministério Público garantidor e protetor dos direitos fundamentais. Então o Ministério Público tem essa dupla face. Claro que está no DNA do Ministério Público a função criminal, o processo penal, mas em igual relevância também está no DNA do Ministério Público, como desenhado pela Constituição de 88, a proteção e a garantia dos direitos fundamentais. E é a hora de nós retomarmos, então, as discussões, as funções, o trabalho do Ministério Público em parceria com os movimentos sociais, com a sociedade civil e também com os poderes legislativo e judiciário. Então, o Brasil só vai caminhar se houver harmonia, se houver um trabalho conjunto dos poderes, do Ministério Público e dos movimentos sociais. Essa cisão que nós vimos nos últimos anos apenas prejudicou o país, apenas tornou o país mais pobre, mais miserável, passando mais fome. Não foi benéfico para ninguém essa cisão que nós vimos na sociedade, entre os poderes, entre as instituições, e principalmente afastando os movimentos sociais das instituições. Então eu venho nessa função aqui também mais para ouvir especialistas, mais para ouvir a sociedade, mais para ouvir a população, sempre que não adianta querer resolver os problemas que são problemas derivados do problema maior, que é a fome. A alimentação é um direito social previsto expressamente na Constituição Federal de 88, é um direito que, sem o qual não adianta querer tratar dos demais. Eu não deixo de ser promotor titular de 4 Barras, porque eu não deixo de ser promotor de justiça do chão da fábrica, de ter contato no dia a dia com os conselhos municipais, com as audiências, com os processos. Então, eu já tenho algum tempo de carreira, mas eu não deixo de trabalhar na ponta do Ministério Público, porque é ali que eu vejo o que a sociedade está precisando, qual é o caminho que o Ministério Público deve trilhar. E o que eu tenho visto nesses últimos anos é um crescimento exponencial da fome, da miséria e da falta de acesso a uma alimentação adequada. Então eu parabenizo o deputado Requião pela realização do evento, parabenizo a quem veio participar, porque sem a participação do povo realmente não adianta, né? Não adianta trabalhar se o povo não atender, não participar. Coloco o Ministério Público à disposição. Eu acho que esse nome diz tudo, né? O Ministério Público. Então, se ele não estiver aberto ao público e trabalhar com o público, ele não cumpre nem a sua razão de ser, não faz jus nem ao nome que ostenta. Assim como o promotor de justiça, se não promove a justiça, não está cumprindo a sua razão de ser. E parabenizo todos e a todas pelo evento e coloco o Ministério Público à disposição para ouvir e depois para trabalhar em parceria. Obrigado. Agora passamos a palavra à doutora Ana Carolina Prolo de Almeida, assessora jurídica do Núcleo de Direito Humano à Alimentação Adequada. Doutora Ana Carolina, a palavra está contigo. Boa tarde a todas e a todos e a todes. Eu sou Ana Carolina, assessora jurídica. Gostaria de cumprimentar especialmente o deputado Requião Filho, obrigada pelo convite. Cumprimentar a todas e a todos da mesa, doutor André, Márcia, a Elza Maria Campos, representante do FESAM. Obrigada pelo convite. Como já foi falado, eu sou assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná. Eu assessoro a doutora Ana Carolina Pinto Franceschi, promotora de justiça, e o doutor Olímpio de Sá Sotomayor, procurador de justiça, que é coordenador do Centro de Apoio de Direitos Humanos. Infelizmente, os dois tiveram uma agenda e eles não conseguiram comparecer, e eu estou aqui para fazer essa árdua tarefa de representá-los, mas de conversar também um pouco com vocês sobre o direito humano à alimentação adequada e no sentido do que o doutor André falou, também coletar as contribuições, levar para o centro de apoio e ver de que forma a gente poderia contribuir. Então, eu acho que o Felipe já nos provocou um pouco, né? Falando sobre os dados que demonstram que o Brasil voltou para o mapa da fome. As publicações, elas nos trazem, né, as publicações da Rede Pensan, que foi por meio dessas publicações que a gente visualizou que o Brasil voltou para o mapa da fome, e elas nos trazem dados alarmantes
sobre a atual situação de insegurança alimentar e nutricional de brasileiros e brasileiras, de acordo com o primeiro e segundo inquérito nacional sobre a segurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Foi revelado que no final de 2020 a fome havia retomado os patamares do ano de 2004, com 19,1 milhões de pessoas passando fome, ou seja, em situação de insegurança alimentar grave. E em 2022 a situação se agravou ainda mais, pois o número de pessoas naquela situação aumentou para 33,1 milhões, ou seja, houve um aumento de 14 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. No Paraná, a pesquisa avaliou 501 domicílios e constatou uma projeção de que no nosso estado 8,6% da população se encontra em situação de insegurança alimentar grave. Isso, por óbvio, convoca toda a sociedade, né, inclusive o Ministério Público. Por isso a importância, eu acho, né, dessa audiência pública e a importância dessa iniciativa das cozinhas solidárias, que para a gente ainda é algo novo e a gente tem muito que aprender, né? A gente também quanto Ministério Público, porque foi agora, em 2023, pela ocasião da retomada do PA, que se colocou as cozinhas solidárias como um programa, como uma política de governo e como uma estratégia importante para lidar com a fome no país. E esses dados, eles trazem a urgente necessidade, como eu falei, né, de comprometimento de todos os poderes constituídos no Brasil e no Paraná, e em parceria com a sociedade civil organizada, porque em matéria de segurança alimentar e nutricional, é necessário que qualquer reflexão sobre o estabelecimento e efetivação de políticas públicas ocorra em conjunto com a sociedade civil. Toda a política de segurança alimentar e nutricional e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, ele é pensado para existir em conjunto com a sociedade civil. Então, o tema dessa audiência pública, Cozinhas Solidárias e Enfrentamento à Fome, ela é de extrema importância e está intrinsecamente vinculado à obrigação do Estado, do poder público, na efetivação do direito humano à alimentação adequada em suas 4 dimensões, quais sejam, né, a obrigação de respeitar, de proteger, de promover e de prover esse direito. E nessa última dimensão, que seria a obrigação de prover o direito humano à alimentação adequada, isso significa o quê? Significa que deve-se prover alimentos diretamente a indivíduos ou grupos incapazes de obtê-los por conta própria, até que alcance a condição de fazê-lo. Então, as cozinhas solidárias, que recentemente se constituíam como uma iniciativa, e aí eu espero que eu não esteja falando besteira, vocês que entendem mais, né, sobre as cozinhas solidárias, eu também estou aqui para aprender. Antes ela era uma iniciativa mais da sociedade civil, e agora ela é alçada a um status de programa ou de equipamento, né, de segurança alimentar e nutricional, e é importante que a gente ajude a construir e a fortalecer essa iniciativa. Então, né, como eu falei, tal condição de se constituir como programa público foi dada pela recente alteração da Lei Federal 14.628 de 2023, que retomou o PAA, e que acrescentou no seu artigo 14 a instituição do programa Cozinha Solidária. Uma coisa interessante também que está aí colocado é que a Cozinha Solidária tem por objetivo fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua e de insegurança alimentar e nutricional, possibilitando nesse programa. Não, o outro avanço que eu acho que é interessante colocar é que há a previsão de que 30% dos alimentos que serem oferecidos, que preferencialmente que se utilize alimentos diretamente da agricultura familiar. Então eu acho que esse é um ponto bastante relevante e que mostra que qualquer discussão que envolve fome e segurança alimentar, ela tem 2 pilares, né? A quem se pretende alimentar e da onde vêm esses alimentos, porque é direito humano à alimentação e nutrição adequadas.
Então se pensa na segurança alimentar, mas também na soberania alimentar. Para se falar de soberania alimentar, tem que se pensar na agricultura familiar. Então essa previsão dos 30%, ela é bastante interessante. O Ministério Público do Paraná, ele atua e acompanha o tema da segurança alimentar desde o avanço normativo em 2010, com a inclusão do direito humano à alimentação adequada no artigo 6º da Constituição, que passou a considerá-lo como um direito social. E nós temos alguns projetos de atuação, né? Eu acho que não cabe aqui nós falar desses projetos, mas só para vocês terem uma noção, a gente tem uma atuação voltada à efetivação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Paraná, ou CISAM, a fomentar, junto com o CONSEA, que é a instância que pensa, formula e executa políticas públicas no estado do Paraná. A Márcia está aqui do meu lado, né? Então a gente dialoga bastante. Então a gente tem uma atuação no sentido de fomentar que os municípios do estado do Paraná efetuem a adesão ao CISAM. E felizmente o estado do Paraná é o estado o estado do Brasil com o maior número de adesões, né? 54% das adesões municipais ao CISAM no âmbito nacional são do Paraná. Então, é importante a gente fortalecer o CISAM. Então, essa é uma atuação que nós temos, é uma atuação que toma bastante o nosso tempo, ou seja, é uma atuação prioritária. Até é importante mencionar que no planejamento estratégico do Ministério Público, o fortalecimento e a instituição do CISAM é uma diretriz. Então a gente tem como diretriz tanto o fortalecimento do CISAM como a alimentação escolar, também como uma diretriz, seja por meio do PENAI, seja por meio da alimentação escolar 100% orgânica. E a gente tem eu vou finalizar minha fala só relatando uma situação. Nossa última atuação agora, ela advém do ano de 2022, a partir da divulgação desses dados de que o Brasil voltou para o mapa da fome e de que no estado do Paraná tem bastante situação de insegurança alimentar grave. E por outro lado, a gente não conseguia saber, é muito absurdo, né? Onde estão as pessoas que passam fome? A gente não tinha indicadores, a gente não conseguia fazer esse levantamento. Então a gente, desde o ano passado, a gente tem dialogado com especialistas da área de segurança alimentar e nutricional para tentar estabelecer alguns indicadores e ver como está a situação da insegurança alimentar nos municípios. A partir daí, a gente pretende apresentar alguns materiais para os promotores de justiça para que eles intervenham junto ao Poder Municipal para que essa situação cesse, né? Então, a gente pretende criar um protocolo de atuação ministerial do Ministério Público para enfrentar a situação de fome e apresentar quais seriam os programas, as ações. Então, por isso que o tema de hoje também é muito importante para que a gente possa levar essas informações para os promotores nas comarcas. Esse é o nosso papel enquanto centro de apoio, dar apoio para os promotores que estão lá na comarca. Eu acho que é isso, pessoal. Desculpe ter me alongado. Eu realmente vim aqui para ouvir sobre as cozinhas solidárias e contribuir no que for possível. Obrigada. Agora nós passamos a palavra à minha amiga Elza Campos, do Fórum Estadual da Soberania e Segurança Alimentar, a FESAM Paraná. Alô, obrigada. Boa tarde. Queria inicialmente me apresentar. O deputado já falou, sou Elza Campos, sou assistente social. Represento a União Brasileira de Mulheres, UBM, no Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu queria aqui de público agradecer essa indicação do Fórum, do FESAM, para estar aqui nessa importante audiência. Queria aqui já cumprimentar o deputado Riquião Filho por ter tomado a iniciativa de realizar essa audiência de tão grande relevância e significado. Concordo com as falas anteriores que esse tema é talvez um dos mais importantes temas a serem tratados
em nosso país, em nosso estado, em nossas cidades, considerando a realidade que nós vivemos, né? Das condições mesmo da miséria, da fome que vive grande parcela da população. Quero cumprimentar todas as autoridades da mesa, plenário, as representações, né, das entidades e as pessoas que cotidianamente lutam para o combate à miséria e à fome em nosso país. Então, minha saudação a todos e todas as organizações, também o Batuque aqui, que tão lindamente se apresentou, trazendo arte para a audiência pública, Batuque Formiga. Bom, eu queria inicialmente destacar que o Fórum, né, Estadual no Paraná, o FESAM, foi criado em maio de 2003. No entanto, a semente de sua organização é de 1998. Ele continua vivo e atuante na mobilização da sociedade civil, sendo um marco de grande importância para a garantia da soberania alimentar e o direito humano à alimentação, como inscrito na Constituição Federal de 88. Foi o FESAM Paraná que indicou as representações da sociedade civil para a primeira gestão do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, isso em julho de 2013. Nós entendemos que a constituição de fóruns temáticos na sociedade civil ocorre a partir da década de 80 no Brasil, justamente no período de luta pela democracia. E nós entendemos também que essa luta para a representação da sociedade civil, ela ocorre com muita luta e com muito conflito, né? Não é tênue essa luta para essa representação. Então, de público registro, o reconhecimento dos fóruns estaduais de segurança alimentar e nutricional como espaços fundamentais de mobilização social em favor da segurança alimentar e nutricional e de divulgação da abordagem política e crítica sobre a questão alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, nesse sentido, tratar da insegurança alimentar tendo uma alternativa de política pública é reivindicação do Fórum. Como as cozinhas comunitárias ou solidárias, debate dessa audiência. Não poderia deixar de destacar a memória de Betinho. Quando se fala em fome, combate à fome, a gente tem que lembrar da história do F. de Souza, que lutou contra a concentração de renda, a concentração de riqueza, e lutou e disse, que é uma frase conhecida, já foi dita aqui: quem tem fome tem pressa, e sem barriga cheia não há cidadania, e eu digo também que não há democracia. O Betinho mobilizou a sociedade civil no início dos anos 90. Mais de 3 décadas depois, seu legado evocado diante da urgência de acabar com a fome de milhões de brasileiras e brasileiros. Então, um deputado, mesa, companheiros e companheiras presentes na audiência, entendemos que as cozinhas comunitárias, todo mundo que está aqui tem essa compreensão, com certeza, elas têm valor fundamental, considerando vários elementos e justificativas. O manifesto do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, assinado por mais de 70 entidades, mostra uma realidade, a realidade do país e mostra a realidade do Paraná. Nós tivemos um crescimento de 9,16% do PIB no primeiro trimestre de 2023, um crescimento bastante importante, isso a gente tem que comemorar. Chegamos a 193 bilhões. Então, é importante crescer, sim, com certeza, é importante crescer. No entanto, como nós somos o estado mais rico da região sul, nós também temos uma concentração de renda e temos que olhar para ela. E temos que lutar contra essa concentração de renda. Nós vimos que nós temos um número muito grande, da mesma forma em todo o país, de famílias que vivem com fome.
Paraná, mesmo estando entre as 5 maiores economias do país, contamos com quase 1.800.000 famílias inscritas no Cadastro Único do SUAS. Em maio de 2023, segundo o MDS, o dado do MDS. Então, a situação, temos também quase 1 milhão de cidadãos em insegurança alimentar grave, vivendo nesse mesmo território paranaense. Então, é preciso que a gente pense nessa realidade, né? E só esses dados breves que eu passo para vocês, que já foram também alguns colocados pela mesa, já justifica a importância e a premente necessidade das cozinhas comunitárias e solidárias. Esse modelo que nós falamos, né? Modelo de desenvolvimento econômico, de concentração de renda, ele aprisiona, adoece e reproduz a lógica patriarcal, invisibiliza o trabalho das mulheres, que são a grande maioria que atuam nas cozinhas solidárias e comunitárias. Mulheres que estão no campo, na cidade, nas florestas, nos espaços institucionais, na cozinha, na periferia, na cozinha como espaço de reflexão por direitos. E representam quase 50% da força de trabalho em nosso estado e nosso país. Mulheres que são responsáveis por mais da metade da produção de alimentos e também desempenham um importante papel na preservação da biodiversidade, garantindo a soberania e a segurança alimentar a partir da produção de alimentos saudáveis, isso também reconhecido pela ONU. Ainda há que se destacar os marcadores geográficos, que já foram colocados aqui também, a questão racial e de gênero, que é apresentados por uma pesquisa da Segurança Alimentar e Nutricional Nacional e que desenham os perfis mais afetados pela incerteza do acesso à alimentação. A insegurança alimentar grave está presente em 18,6% dos domicílios rurais, em 43% das famílias com renda per capita até 1/4 do salário mínimo e de forma mais intensa em casas chefiadas por mulheres ou por pessoas que se identificam como preta, pardas e periféricas. Estou encerrando já. Por outro lado, a olhos vistos, o número crescente de pessoas em situação de rua em Curitiba, 3.100 em Curitiba e quase 10.000 no Paraná, segundo o Cadastro Único, e não estão todas as pessoas em situação de rua inscritas no Cadastro Único, vivem uma experiência interessante em Curitiba. Eles têm uma cozinha solidária, tem convênio com a prefeitura, essa cozinha, e desde a pandemia de 2020, eles já distribuíram 160 mil marmitas. É uma luta cotidiana da população em situação de rua que a gente precisa reconhecer. E contou com o apoio da Marmitas da Terra, é importante também registrar. Então, para além da produção de refeições coletivas, a cozinha comunitária se constitui em espaços de defesa dos direitos do povo, mostrando que a população é capaz de trazer soluções para os problemas que impactam as suas vidas. Uma possibilidade dos movimentos e organizações sociais construírem uma relação de diálogo e confiança por meio de suas pautas e de uma situação concreta que é o combate à fome. Quero ainda aqui finalmente destacar que uma pequena experiência de luta das ocupações e a atuação também do MNPR e outros movimentos me faz compreender ainda mais que não há como defender uma política pública de cozinha comunitária ou solidária sem fazer a necessária interconexão, fazer a relação com a defesa da moradia, da saúde, da política da assistência social, da segurança pública, do direito ao emprego e renda. E para isso é fundamental que nós tenhamos essas políticas estruturantes, deputado, vinculados à cozinha solidária. Isso é necessário. E, portanto, queria aqui, finalmente, fazer um agradecimento final pelo convite e saudar a todos e todas
e entendendo que a cozinha comunitária ou solidária é um espaço também emancipatório, né? Um espaço de possibilidade de emancipação da pessoa humana, né? Então, queria aqui que a gente tivesse essa luta importante, né, das cozinhas, se constituindo em política pública, né, de direito da população, né? Então, finalmente, cumprimentar a Rosângela, companheira da UBM, que está aqui, também é do fórum, né? E obrigada, é isso. Obrigado, Elza. Quero agradecer também os representantes do meu amigo Tadeu Venere que se fazem presente aqui na nossa audiência, e passo agora a palavra para a senhora Márcia Stolarski, chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da ESAM. Márcia, a palavra é contigo. Boa tarde a todos, agradeço o convite, deputado, uma grande honra estar aqui. Parabenizo os demais convidados que estão aqui. Eu acho que são muito oportunas as palavras, né, dos meus antecessores ali, porque na verdade, assim, a partir do deputado que fala que na verdade a gente ainda tem muito pouco falado sobre fome, desnutrição, né? O Felipe complementou sobre peso e obesidade, e eu complementaria ainda sobre educação alimentar e nutricional, né? Porque quando a gente vê os problemas de obesidade e sobrepeso da população, que são alarmantes, a gente vê que isso não acontece somente com a população pobre. Na verdade, aqueles que têm condições de fazer aquisição de seus alimentos continuam fazendo escolhas erradas. Então, assim, é um problema complexo, que na verdade o mundo não conseguiu resolver, mas eu acho que a gente precisa pensar juntos para que realmente a gente consiga encontrar as soluções. É totalmente verdadeiro que, na verdade, é algo inadmissível que a gente tenha 9% da nossa população passando fome. Isso é uma coisa totalmente inadmissível, né? E eu queria só retomar um pouquinho, né? Quando a doutora Ana falou muito adequadamente que, na verdade, a gente não pode falar sobre esse tema sem a gente falar sobre a agricultura familiar, né? Então, o que acontece? Hoje, 85% da população do país está nas cidades. E se você olhar o mapa de urbanização do país, desde a década de 40, o que a gente vê? 70% na década de 40 estava no campo. Só que está acontecendo o quê? Hoje nós temos 15% só de pessoas no campo, que tem uma vida difícil, né? A gente está com um problema seríssimo hoje na cadeia do leite, e quando você fala com o jovem, ele fala assim, eu continuar o que os meus pais faziam, né? É uma coisa muito louca, né? Então, são situações assim que a gente vai pensar, se nós continuarmos nesse declínio da população no campo, eu fico pensando, o que nós vamos comer daqui a 10 anos? A gente só vai desembalar, a gente não vai ter mais hortifruti. Então, eu acho que é uma situação assim que a gente tem que pensar seriamente, é uma coisa assim super complexa, a gente tem que pensar como fazer para que o nosso jovem se sinta atraído para ficar no campo. Ele tem que ter qualidade de vida, ele tem que ter conectividade, ele tem que saber que ele tem renda lá. E não que, de repente, ele não vá, né, conseguir se manter, continuar tendo uma família, sem outras atividades. Então, assim, a gente tem que estar pensando o que fazer para que isso aconteça. Bom, falando do lado do Estado, né, a Secretaria da Agricultura, ela concentra a política de segurança alimentar do Estado, coordena, né? Então, uma das coisas que a gente gostaria de mencionar é a situação da alimentação escolar, que hoje, do recurso que vem do governo federal, 100% é utilizado na compra da agricultura familiar. Então, anualmente entram 100 milhões para o Estado, e esses 100 milhões eles são destinados à agricultura familiar. E daí o Estado complementa com mais 300 milhões para conseguir fechar, né, o bolo. E com isso a gente tem uma parceria maravilhosa com o pessoal do Ministério Público, a doutora Ana, que é uma parceiraça, né? Porque na verdade assim, a gente tem trabalhado, que a gente tem uma lei de 2010 que fala que o Estado vai evoluir para que a gente consiga atender, né, 100% de alimentação orgânica, né? Então isso é uma das coisas que a gente está vendo como fazer. A gente tem avançado muito, hoje o Estado já é o Estado que mais tem agricultores orgânicos.
E depois eu vou falar sobre o compra direta, né? E o que a gente está fazendo, né? É fazer com que a gente está trabalhando, deputado, para que, né, de repente a gente tenha uma legislação para garantir que aquele agricultor que sai do convencional e passe para o orgânico, ele também seja remunerado de uma forma diferente. Porque ele vai demorar 4, 5 anos para a gente conseguir chegar lá, né? E daí, assim, e é danado você imaginar. E a outra situação que a gente tem que estar pensando, né? A gente acabou de fazer as conferências municipais, regionais, estadual de segurança, que reuniu mais de 20 mil pessoas. O que a gente ouve muito do agricultor é ele dizendo assim: eu não acredito que quem tem que fazer barreira seja quem está plantando orgânico. A gente tem que mudar essa legislação. E eu acho que essa é uma situação assim que vocês podem nos ajudar muito fortemente, porque assim, o que a gente vê é que tem muito agricultor hoje orgânico que está desanimando em função dos vizinhos, né? Então, assim, como é que de repente a gente pode estar melhorando esse panorama? Além dos, hoje, em relação aos orgânicos, a gente tem 75% das escolas que já estão recebendo algum alimento orgânico. A gente tem 45 municípios que mais de 50% da alimentação já é orgânica. Então, assim, e a Fundepar está comprando arroz e feijão orgânico para atendimento do ano que vem. Então, ano que vem, todas as escolas, em alguma medida, vai ter, né? Só que, assim, a gente tem que pensar que é um processo lento e que uma das coisas que a gente já sabe de antemão é que a gente não vai conseguir carne tão cedo. Eu acho que lá em 2010, quando os legisladores falaram que 5% da agricultura seria orgânico, o pessoal não pensou na diversidade que é a alimentação escolar em 2023, né? Onde tem mais de 150 itens, onde tem mais 15 tipos de carne. E quando a gente fala em comprar carne orgânica, o pessoal diz assim: está sonhando? Como é que a gente vai fazer rastreabilidade disso? Então, isso é uma das coisas que a gente está acertando com o Ministério Público, como é que de repente a gente pegar e fazer um novo patamar para que até 2030 a gente tenha 100% de alimentos de origem vegetal orgânicos. Porque senão, realmente, hoje a gente não, né, a gente tem que avaliar qual é o cenário para que a gente não desmotive demais também o Estado, porque o que a gente vê assim que o Estado, desde o ano passado, começou a fazer 3 refeições por turno. E com isso, começou-se a comprar muito mais carne. E daí o que aconteceu? Ao invés de aumentar o nosso percentual de orgânico, ele diminuiu. Então, é uma das situações que nos preocupa. Outra situação que é importante a gente falar é sobre as políticas que a gente tem dentro do departamento. Então, assim, o nosso programa mais antigo, que é o PLC, Programa Lei para as Crianças, né? Fez 20 anos esse ano. E é uma política assim, que precisa melhorar, precisa ser ampliada, precisa ser fortalecida, né? E é uma política muito importante, né? Porque, na verdade, a gente vê, a gente permite que crianças de 6 a 36 meses tenham o seu potencial pleno desenvolvido. Então, assim, de repente, ao permitir que a criança vulnerável tenha o seu desenvolvimento para poder atingir. Claro que não é só o leite que vai fazer que ela mude de patamar. Até agora, quando a gente fez a comemoração dos 20 anos, a gente pegou uma menina que foi, em 2003, era beneficiária. E hoje ela está fazendo psicologia e está trabalhando dentro de um CRAS no sudoeste do estado. Para mim, isso é uma coisa gratificante, para todos nós, gestores, né? É uma coisa extremamente gratificante, porque é isso que a gente quer ver, né? Mudar o cenário. Dentro do departamento também nasceu, né, em 2020, com a pandemia, com o advento do aumento da insegurança alimentar, o Compra Direta Paraná, que é um programa, né, que compra gêneros da agricultura familiar e entrega para a rede socioassistencial. O que com isso, né, desde 2030, desde 2020, a gente vem fazendo aquisição ano a ano, né, a gente está finalizando o processo agora de 60 milhões, mais de 1.000 entidades filantrópicas são atendidas em todo o estado, beneficiando mais ou menos 350 mil. Então, assim, é um programa que permite que a gente faça atendimento através dos CRAS para a população. Então, a gente atende as entidades de longa permanência, mas atende também a população, né? Aquele que está vulnerável, aquele morador de rua. Então, isso é uma das situações bem importante.
Entrando um pouquinho mais dentro do enfoque, né, sobre cozinhas solidárias, onde eu liguei para o Felipe e perguntei, pois é, cozinhas solidárias, ele começou a entrar no radar do Estado, né, a partir desse ano, com o retorno do governo Lula, que está extremamente preocupado também com o aumento da insegurança e que quer resolver. E o que ele quer? Ele quer que, na verdade, a gente consiga resolver o problema de uma maneira mais uniforme e mais rápida. Só que assim, eu falei assim, qual é a dificuldade do poder público hoje? É porque uma cozinha solidária é uma cozinha de uma comunidade que não tem vigilância sanitária. E daí como é que a gente faz para colocar ele dentro de um programa e se de repente algum problema acontecer, nós vamos ser responsabilizados, né, concomitantemente. Então, a Natália, que é do Mesa Brasil, ela está falando que já existe, né, legislações que estão sendo flexibilizadas para que a gente também tenha segurança. Então, é uma das situações que realmente dificulta a nossa situação, a nossa gestão, é como é que, de repente, você abre o atendimento para atender as cozinhas solidárias, só que daí vai acontecer alguma intoxicação alimentar e o poder público vai ser responsabilizado por isso. Então, como é que a gente garante minimamente essa segurança para que realmente todo mundo esteja seguro, né? Dentro do nosso departamento, a gente tem uma linha também desde 2019 que atua em parceria com os municípios para implantação de equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Então, que equipamentos são esses? Então, assim, uma cozinha-escola. Aquilo que a Elza falou é maravilhoso e é real. Então, assim, de repente, você poder mudar a vida das pessoas. Então, isso que a gente tem visto, né? Você, de repente, trabalhar com alguém da comunidade, fazendo com que ela aprenda, né, alguma coisa diferente dela e ver que aquilo é uma coisa possível, que é uma coisa viável e que, de repente, alguém mudou de vida dessa forma. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer. Cozinhas escolas, cozinhas comunitárias, porque, assim, a gente tem uma política que atende, que são os restaurantes populares, deputado. Só que os restaurantes populares, a gente tem uma linha de destinar recurso para municípios com, no mínimo, 80 mil habitantes. Né? Até porque é um equipamento caro. E também porque, se a gente coloca um restaurante popular num município pequeno, a gente acaba inviabilizando o comércio local. Então, a gente também tem que mediar como fazer isso. Num município com mais de 80 mil habitantes, isso é viável. Só que tem esse recurso que a gente destina para municípios menores da cozinha comunitária, muitos municípios pequenos, eles fizeram um restaurantezinho popular. Então, assim, você deve conhecer Mato Rico. Mato Rico tem 3.500 habitantes. Eles têm lá uma cozinha comunitária que funciona como restaurante. Né? Então, assim, são situações que a gente tem viabilizado. Além disso, a gente tem outros equipamentos que a gente está formalizando com parceria com os municípios. Hortas comunitárias, sacolão, ecotroca, centrais públicas de distribuição, bancos de alimentos. Então, é uma série de equipamentos para que a gente possa melhorar a segurança alimentar da população. Então, até hoje, 2019, até hoje, a gente está com 258 equipamentos ou implantados ou em implantação, né, que vão viabilizar, né, com certeza, mais segurança alimentar. E o Romor está me olhando aqui e eu queria dizer assim, que a gente está com uma parceria muito legal com a Conab. Então, o PA, ele é viabilizado pela Conab, né, parte pela Conab com as entidades, com as organizações. E dentro do nosso departamento também a gente tem o PAA, né, que a gente recebe recursos. E esse ano a gente recebeu 2 recursos específicos, que é uma novidade também, deputado. Um PAA que nasceu especificamente para atendimento da população indígena. Então, assim, a gente está com 25 municípios e nesse momento agradeço muito também a parceria da doutora Ana, porque ela me pediu se eu tivesse alguma dificuldade com algum prefeito que não quisesse fazer o PAA para avisá-la. E eu avisei ela e no dia seguinte o prefeito resolveu aderir. Então, realmente, assim, a gente tem uma, né, eu acho que de vez em quando é uma situação meio mas que vai acontecer. E depois dessa do PA indígena, a gente está com mais, a gente está mandando amanhã 46 novos ofícios, que também são para o PA,
que é mais uma liberação, só que na verdade a diferença entre o PA da Conab e o nosso é que o Valmor formaliza convênios com organizações jurídicas e o nosso recurso vai direto para os agricultores. Então a gente está imaginando aí que realmente, e uma das coisas que eu acho bem legal, né, Rodrigo, é que a gente está trabalhando em parceria com a Conab, né, para que a gente consiga visualizar quais são as entidades que estão sendo beneficiadas pela Conab, quais são as entidades que estão sendo beneficiadas pelo compra direta, né, pelo nosso PA, para o PENAI, para que realmente a gente consiga otimizar ao máximo os recursos que estão vindo de várias fontes. Eu me coloco à disposição, não quero entrar mais em tempo aí. Obrigada. Puxando o gancho da doutora Márcia, vamos passar aqui a palavra agora ao senhor Valmor Luiz Bordim, da Conab, e fechamos depois com o nosso Conselho Regional de Nutrição, com a doutora Carolina Drache. Então, doutor Valmor, com a palavra. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, viu, deputado, agradecer aí a sua iniciativa de puxar essa audiência de fundamental importância para os segmentos, seja municipal, estadual ou federal. Muito bem. Eu queria também apresentar o nosso gerente de operações, o Rodrigo, que puxa aí todas as operações com relação às operações da Conab, em especial agricultura familiar. Está sempre aí atento também, especial aí hoje, que é o tema do dia, as cozinhas solidárias, também uma batalha que depois a gente vai colocar. Muito bem. Bom, eu queria dizer, começando pelas aquisições, o PAA, aquisições da agricultura familiar, que congrega todas as entidades contempladas, seja uma ponta aí as cooperativas, associações de produção, e na outra ponta todas as entidades consumidoras, seja creche, escola, asilo, hospitais, enfim, toda essa sociedade consumidora aí do ponto de vista de segurança alimentar e nutricional. Muito bem. Nós tivemos uma demanda aqui no Estado, viu, deputado, de 52 milhões de reais, a nossa demanda inicial, e atendemos apenas, por falta de recursos do orçamento, apenas 20 milhões, que deu aí 44 cooperativas de produção, e atendendo aí as instituições, e entre elas, eu queria dizer também que entre as instituições atendidas, também cozinhas comunitárias e solidárias, tá? E depois a gente vai entrar especificamente na cozinha solidária. Muito bem. Eu queria também, assim, dizer das nossas parcerias entre as entidades que recebem os produtos, o Mesa Brasil, é nosso parceiro aqui, está aqui a Natália, e que muito bem tem um trabalho fundamental. Estamos trabalhando, né, Natália, também para que o Mesa Brasil se adeque à nova lei aí das cozinhas solidárias e fazer com que a gente atinja o objetivo principal. E também, entrando especificamente nas cozinhas solidárias, eu gostaria que, conforme a Márcia falou, que o governo federal instituiu agora a partir desse ano, além do PAA normal, viu, deputado? O PAA diretamente destinado um recurso carimbado especial para as cozinhas solidárias. Isso é bem importante que as lideranças, todas as lideranças especiais das cozinhas solidárias, atentem para essa lei. É 14.628, de 20 de julho de 2023. O que o governo fez? Percebendo tudo isso que já foi falado, da insegurança alimentar e nutricional, onde está o gargalo dessa situação, o governo federal, através do MDS, percebeu que a situação pior está nas periferias dos grandes centros. Para isso, ele criou, então, esse programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, destinado especificamente às cozinhas solidárias. E como é que ela vai funcionar? Então nós já estamos aí, o Rodrigo já está batalhando, juntamente com várias entidades, nós já identificamos em torno de 25, mas para isso a cozinha solidária tem que estar registrada, habilitada junto ao MDS.
nós identificamos registrados no MDS, não habilitados, mas já registradas, 25 cozinhas solidárias no estado do Paraná. Das 25, nós apenas estamos atendendo 7 estão habilitadas junto ao MDS através da CAP, que é a associação vinculada ao MST, ali junto ao Cefúria, e 9 nós estamos buscando aí a parceria com a Associação Ação Social do Paraná, através do Padre José Aparecido. Para quê? Por que isso? Essas entidades, embora estejam habilitadas junto ao MDS, elas não têm ainda a habilitação, digamos, sanitária, que é um item importante, conforme a Márcia colocou. Como é que você vai destinar um produto para uma entidade que não está habilitada dentro de toda a exigência e adequada, em especial à vigilância sanitária? Para isso, nós buscamos aí o guarda-chuva, que é através da CAP, com 7 cozinhas, e a Ação Social do Paraná com mais 9, para que elas sirvam de guarda-chuva, receber o produto da cooperativa, da associação produtora, e aí ela, tipo um banco de alimentos, e ela redistribui para as cozinhas até elas se habilitarem totalmente junto à vigilância. E aí, Márcia, essa preocupação aí realmente é nossa também, da adequação com relação à vigilância. Claro que é uma preocupação imensa. Já pensou, aí você vai entregar para uma cozinha e o manuseio ela tem dificuldade de conservação, logística, enfim, tudo aquilo a gente conhece. Para isso, nós estamos em contatos aí, viu, Felipe? Justamente, nós também ventilamos, além do Mesa Brasil, uma conversação, até hoje o Rodrigo me trouxe essa questão, por que não a gente não entrar em contato com o município, também tem uma expertise nessa questão aí das cozinhas solidárias, sentarmos a Conab, o Compra Direta do Governo do Estado, a Márcia, e sentar e a gente delinear uma ação em conjunta para que a gente atinja o objetivo. Talvez isso aí seria também um caminho, a gente está vendo, e a possibilidade de ter marcar uma reunião para que a gente possa afinar. Muito bem. Aí eu queria também destacar, viu, Márcia, essa preocupação sua. O Rodrigo pediu que os nossos colegas lá, os nossos técnicos, fizessem algumas visitas às cozinhas solidárias para sentir, para ver como é que está na ponta lá a situação. Realmente, tem umas que estão mais ou menos organizadas, mas tem umas também que estão extremamente precárias. Do ponto de vista de não ter nem ali os equipamentos mínimos para cozinhar, enfim, e manuseio, então conservação pior. Então, para isso nós temos que juntarmos aí todas as forças, governo estadual, municipal e federal, para a gente alinhar e fazer com que a gente atinja esse objetivo. Muito bem, também nós estamos já, na prática, viu, deputado, nós estamos já atendendo uma cozinha solidária já lá em Londrina. Essa já está, diante desse recurso, nós já recebemos do PA, já começamos a atender umas cozinhas lá em Londrina, e através do Mesa Brasil também, que é nosso parceiro, já está em contato, recebendo os produtos e repassando essa cozinha solidária, e assim também vai acontecer talvez em Maringá, né, Natália, que a gente já está vendo aí uma possibilidade de ampliar esse trabalho. E concomitantemente a o que nós estamos falando aí dessas entregas de produtos e de imediato, são produtos perecíveis, hortifruti e essa parte toda. Nós temos também concomitantemente, para fazer frente a um complemento desses produtos, os produtos não perecíveis, nós temos aí formados alguns estoques já a partir desse ano, com pouco recurso nós temos. Nós formamos uns estoques, estamos formando, acabando de formar, os estoques, está em processo de entrega, de execução, produtos no nosso armazém em Rolândia, que vai ficar estabelecido lá, vai ser o nosso polo de armazenamento, com 7, 8 produtos, que é arroz, feijão cores, feijão preto, farinha de milho, fubá de milho, açúcar mascavo e leite em pó. Então, esses produtos não perecíveis, a gente armazena lá no armazém da Conab em Rolândia, e de lá a gente vai distribuir na medida do possível, de acordo com a demanda das cozinhas e de acordo com a necessidade das cozinhas e de acordo com o estoque que a Conab tem. Obviamente vai ter um estoque não muito grande, mas esse ano já estamos começando. E para o ano que vem, claro, a gente espera
formar um estoque maior e atender, ampliar esse atendimento aí para todo o estado, quem sabe lá com toda a demanda que for necessária. E também, já falei aí do Mesa Brasil, da nossa parceria, que estamos aí para afinar mais um pouco mais, sentar, fazer uma reunião, e igualmente com o Mesa Solidária aí, com o Felipe, o governo municipal. E assim a gente poder ampliar e fazer com que a gente atinja todo esse objetivo, essa demanda com as lideranças aí. Ok? E é isso aí, né? Estamos à disposição, né? Depois, né, vem as perguntas, estamos aqui à disposição para qualquer eventualidade. Obrigado, Valmor. Encerramos agora a parte pública das nossas palestras e vamos para o Conselho Regional de Nutrição com a doutora Carolina Andrade. Doutora, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Como o deputado falou, eu sou Carolina, sou nutricionista, sou coordenadora técnica do CRN8 e também nós representamos, né, o CRN8 ele está representado no Conselho Estadual de Direitos Humanos com a temática da segurança alimentar e nutricional. Também a minha colega que está aqui do lado também está lá nesse conselho comigo e me ajuda nas pautas da segurança alimentar e nutricional, Maria Elza. Hoje estou representando a nossa presidente, a doutora Celene da Silva Gomes Ribeiros, e 11 mil nutricionistas inscritos, né, hoje no estado do Paraná. Então, cumprimento a mesa, agradeço o convite mais uma vez ao deputado Requião Filho, que com muita força e dedicação abriu essa temática, que às vezes fica muito isolada, que as pessoas não querem conversar, e foi aberto esse momento importante aqui para a população paranaense. Bom, o CRN8 ele tem como missão defender o direito humano à alimentação saudável, contribuindo para a promoção da saúde da população, mediante a garantia do exercício profissional competente, crítico e ético. Então, nosso objetivo é formar nutricionistas que atuem na frente da segurança alimentar e nutricional. O tema escolhido para debate hoje é indiscutivelmente necessário e urgente. É preciso atuar em união e comprometimento para defender o direito humano à alimentação adequada e saudável e a busca da segurança alimentar e nutricional. Então, muitas ações são necessárias para que ocorra a garantia da segurança alimentar e nutricional. Mas para oportunizar o acesso a alimentos seguros e saudáveis, é fundamental criar e ampliar ações e ferramentas para a população mais vulnerável, para que elas possam ter acesso não só à quantidade de alimentos, mas à qualidade de alimentos, um alimento saudável. Então, muito se falou aqui de alimento de verdade, de comida boa no prato. Não queremos ultraprocessados nas cozinhas. Nós queremos alimentos de verdade. Não queremos pessoas com obesidade e desnutridos, que é aquela fome oculta, pessoas que não estão desnutridas, mas porém são os obesos desnutridos que nós falamos. Então nós queremos pessoas bem nutridas. Então queremos alimentos de verdade e não queremos ultraprocessados nesses espaços. Assim como a ampliação de hortas urbanas, comunitárias e cozinhas, as cozinhas solidárias já existentes. É por isso que a Cozinha Solidária torna-se uma iniciativa muito importante, né, e também necessária em todo o Paraná. Para isso, se faz necessário planejar a instalação das cozinhas em localidades em que a população seja mais vulnerável, né, como a doutora Márcia falou, né, onde é viável que essas cozinhas possam atuar de uma maneira adequada. Então, uma cozinha que tenha os equipamentos, que tenha um profissional habilitado para coordenar e fazer a gestão dessa alimentação, que faça essa compra desses alimentos saudáveis e adequados. E assim como o meu colega aqui, o Valmor, falou, né, que na lei 14.628 de julho de 2023, ela traz várias vantagens de se ter uma cozinha solidária. Né? A principal delas é a diminuição da insegurança alimentar. Mas também eu vou citar alguns pontos aqui que a gente refletiu e viu que é importante que seja discutido nessa audiência pública. Então, o primeiro deles é o combate à fome e insegurança alimentar, que a Cozinha Solidária ela traz no município. Então, ela favorece o acesso a refeições adequadas e saudáveis para aqueles que enfrentam as dificuldades econômicas, né, e não têm acesso a regular alimentos suficientes, né, de forma frequente. A Cozinha Solidária ela também pode ajudar em situações de emergência. Então, hoje nós temos aí várias chuvas, vários desastres acontecendo ao nosso lado, né? A gente vivenciou isso nas últimas semanas.
Então, as cozinhas solidárias, elas podem ajudar em situações de desastres naturais, crises econômicas ou emergenciais de saúde. Ela pode ser uma resposta rápida para atender, né, aquela população nessa situação de emergência. A redução do desperdício de alimentos, né, que hoje se fala tanto em fome, mas olha quanto desperdício existe de alimentos. Então, tem que existir também um controle, uma redução desse desperdício. As cozinhas solidárias, elas também podem trabalhar em parceria com outras instituições que possam aproveitar, né, alimentos excedentes, que ao invés de serem desperdiçados, podem ser aproveitados dentro desse equipamento. Promoção da solidariedade em comunidade. Então, a cozinha solidária, como frequentemente ela é operada por voluntários e organizações, promove o senso de comunidade. Solidariedade fortalece os laços sociais. Então, ela se torna um grande espaço ali, como já foi falado aqui, não é só a fome, né? São a garantia a moradia, a estudo, a outros direitos sociais que nós temos aqui. E esse laço social vai ali fortalecendo todos esses direitos sociais que devem ser garantidos também pelo Estado. Apoio a grupos vulneráveis de inclusão social. Então, a cozinha solidária ela pode atender toda a população, mas também em especial grupos específicos como crianças em situações de vulnerabilidade, idosos, pessoas em situações de ruas e outras populações vulneráveis que nós temos aqui no nosso Paraná. Um item bem importante que eu gostaria de destacar é que nesse espaço da cozinha solidária é importante que seja trabalhada a educação alimentar e nutricional. Então, é isso que a gente bate, que a gente ressalta, que é importante não apenas fornecer alimentos, mas alimentos de verdade. Né? Alimentos que vêm da terra, como já foi falado, proteínas, e não aqueles alimentos embalados, ultraprocessados, enfim, aqueles alimentos que vão gerar uma doença crônica não transmissível lá no futuro. Né? Isso então não adianta eu alimentar de uma forma errada e lá no futuro aquela pessoa vai se tornar um diabético e uma outra doença mais grave e vai gerar um outro custo ali para o Estado. E o último ponto aqui que eu elenquei para falar com vocês sobre as vantagens seria o fortalecimento da agricultura familiar, né, que já está aqui provado que isso fortalece tanto a agricultura familiar quanto as hortas urbanas, as periurbanas, que isso traz um reforço. Então, nesse contexto, né, o que nós do Conselho Regional de Nutricionistas gostaríamos de deixar uma mensagem bem importante aqui também ao deputado e todos da mesa. É um equipamento importante, a cozinha solidária, mas nós temos que ter um profissional à frente disso, né, que seria o nutricionista. É o profissional habilitado, competente, tanto para as questões de vigilância sanitária, né, do ambiente, tanto para a organização, planejamento, para a dispensação desses alimentos, a organização do recurso também, que às vezes chega o recurso, o que eu faço com esse recurso? Então, para que esse real acesso a um alimento saudável ele seja feito por um profissional competente e capacitado. Assim, nós teremos realmente um acesso adequado e saudável a alimentos de verdade para quem precisa. Então, por fim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, nos colocamos à disposição para ampliar essa discussão. E eu queria deixar uma frase aqui que foi colocada lá no início para finalizar, acho que eu fui a última aqui também das falas, né? Que eu gostei muito ali do Batuque da Formiga, que é fé na luta e comida no prato. Acho que é isso que a gente quer, né? Muita fé e comida de verdade no prato, comida saudável e adequada, tá? Muito obrigada. O cerimonial me informa que temos 3 inscritos para usar a palavra. E eu acho que, por uma questão de lógica, nós vamos começar com a Dona Meire, que toca uma cozinha solidária por conta da Dona Meire. Sem pressão, a senhora vem cá e conta para esse bando de engravatado aqui como é que é a realidade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer imenso essa tarde estar nessa bancada aqui, coisa mais linda do mundo. Eu não vou dizer o nome de todos porque pode humilhar alguém, né? Porque eu não vou lembrar o nome de todos. Mas é um prazer imenso, como liderança comunitária do Sítio Cercado, na Vila Samaqui,
Eu falo para vocês, falando em fome, às vezes eu fico meditando, meu Deus, nós somos um país, vou dizer um país rico. Eu vim do estado do Amazonas, onde produz de tudo de bom, e nós perecendo por fome. Por causa de quê? Da mal administração do nosso país. Nós precisamos de gente de coragem, gente de atitude, que olhe pelos menos favorecidos, que esse povo não seja lembrado de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Vamos aqui em busca das cozinhas solidárias, desculpa. Não é um nervoso, não, é que eu estou emocionada de poder, pela primeira vez, falar dentro de uma Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde tem milhões de pessoas fazendo projetos e mais projetos, e a porta da minha casa só eu e Deus sabe quantas pessoas vai te pedindo comida, e eu dividindo 1 quilo de arroz para 3, 4 pessoas. Às vezes alguém diz, eu quero te visitar, eu falo, é meu modo, é meu sistema, pode gravar e jogar na mídia. Quer com povo ou sem povo? Porque quando fala que é reunião na casa da Meire, o povo corre desesperado, igual formiguinha, procurando lugar para se abrigar com a, vamos dizer, com o quê? Com a folhinha nas costas para se alimentar lá dentro do buraco. Porque sabe que se bater a porta da Dona Meire, não vai sair com fome, porque sempre te dá um jeito. E eu agradeço primeiramente a Deus, a coragem do deputado, a colocar em frente essa prática, essa atitude que o nosso presidente votou, né? Estamos contando que tudo corra bem, que as cozinhas comunitárias venham, como se diz, a progredir, que as pessoas passem mais um pouco, se alimentar melhor. Porque o povo está perecendo, não é de doença, é de fome. Porque a fome traz tudo quanto é praga. Se você comer, você tem 100% para caminhar em busca dos seus objetivos. Estamos aí, pastor Mar, deputado. Lhe digo, a porta da minha casa está aberta para todos vocês. Quer saber quem é Meire? Vai na Vila Sambaqui, no Novo Horizonte, lá no Iguaçu 1, no Iguaçu 2, no Iguaçu 3. Eu atendo quem bater na minha porta. E a porta está aberta para todos. Eu aguardo vocês da minha casa. É um prazer que tenho receber a todos. Né? E a comida sempre que eu falo é o feijão, o arroz, o ovo e o alho. Não precisa muita ciência para dar uma comida boa. Porque se fosse fazer o balanço de comida, eu já tinha matado muita gente da Vila Sambaqui. Porque eu estou lá 19 anos. E todos que comeram nós estão tudo robusto, bonito, igual eu. E o Gabriel e o demais companheiros, também para somar, a porta da casa está aberta. Se quiserem me visitar de Semeire, chama o povo. Vocês têm que levar uma merenda, né? Pode dizer que é povo ou sem povo. Me ligue. Ó, o pessoal vai fazer uma visita. Irmã, você precisa ver para crer. Tem que acreditar. Né? A fé, elas têm que levar ela com nós. E essa nós temos suficiente para sobreviver. Muito obrigado, Deus abençoe, que Deus abençoe essa arquibancada, que bonito. Ah, também, eu não sei quem é moço da Mesa Brasil. Mais uma vez, a minha associação, foi um moço lá que eu não vou relatar o nome, ele fez todos os documentos e foi aprovada, mas não tem espaço. Eu só não fui aprovada porque não tem lugar. É tudo feito na minha casinha. Você vai ver minha casinha linda, maravilhosa, graças a Deus. Entendeu? Foi aprovado e tudo, mas só não tinha, como é dizer... Mas eu acredito que ele vai dar força para nós. Arranjar um lugar para nós colocar a cozinha comunitária. Que lá tem 2 CRAs lá na Vila Sambaqui, totalmente abandonados. E eu acredito que se alguém der-nos a força, o Ministério Público e demais, né? Eu acredito que nós vamos conseguir sim um espaço. E eu tenho certeza que a Mesa Brasil vai aprovar, porque já foi aprovado. Só não foi aprovada porque não tinha um lugar. Porque não tinha como fazer lá dentro de casa, né? Porque eu tenho 3 cachorros, eu amo eles de paixão. Eu não deixo meus cachorros por nada. São meus verdadeiros amigos. Entendeu? Então, Deus abençoe, tudo de bom. Querendo me visitar, me procure que eu dou o endereço. Vão lá tomar um café com nós, mas leve o café e o açúcar, tá? Eu ganhei salário mínimo. Eu não tenho condições de comprar para todo mundo. Deus abençoe, muito obrigado.
deputado Requião Filho, quem está conosco também. E peço uma grande salva de palmas à nossa vereadora Georgia, está conosco aqui, olha, Georgia Online. Sendo convidada aqui, vereadora, pelo nosso deputado Requião Filho, para vir à mesa aqui também. Pois não, deputado. Enquanto a Georgia chega, nós temos aqui agora escritos, depois eu passo a palavra para a Georgia, quebrando todo o protocolo, que a gente possa fazer uma bagunça. Eu convido agora para falar ali Gabriel, do MTST. Boa tarde a todos. Uma tarefa difícil falar depois da Dona Meire, né? A Dona Meire tem o dom mesmo da fala. Bom, mas queria em primeiro lugar cumprimentar a mesa, agradecer pela existência dessa audiência, agradecer principalmente ao deputado que puxou essa tarefa e a todos que também participaram aí para organizar esse evento. Queria também aproveitar esse momento para cumprimentar as pessoas que fazem as cozinhas serem possíveis. As cozinhas existem pelos movimentos sociais, que, entendendo a demanda da fome que assolou o Brasil, principalmente na pandemia, levantaram cozinhas com muito suor, com muita lágrima, para matar a fome do povo. Mas tem um elemento principal nas cozinhas, que sem esse elemento a cozinha não existe, que são as nossas cozinheiras. As nossas cozinheiras, e aqui a gente trouxe a Dona Irene e a Dona Rosa, que trabalham com a gente lá. E que pra gente são um orgulho, porque fazem comida de qualidade, comida nutritiva e, sobretudo, comida gostosa. O povo volta pelo feijão da Dona Irene, volta pela marmita que a gente serve, pela quentinha que a gente serve. É uma comida com muito afeto, é uma comida de muita luta por um povo que sabe o que quer passar fome. Então, eu queria fazer uma fala bastante breve aqui, mas de recapitular um pouco o que foi essa nossa luta até conseguir a política pública de cozinhas solidárias a nível nacional e o que a gente entende, o que o MTST entende que pode ser feito também aqui no Paraná, principalmente aqui a nível legislativo. Então, as cozinhas solidárias do MTST nascem na pandemia, no período em que a fome e insegurança alimentar voltou a assombrar o nosso país. E num governo que nos trazia, que virava as costas para o povo e que se negava a atender o direito mais básico. Aqui os companheiros trouxeram a fala do Betinho, e não só a fala dele, mas de que quem tem fome tem pressa, porque a fome não pensa, a fome não trabalha, a fome não decide. A fome nos inabilita de todas as maneiras. Então, pensando nisso, que o MTST, que já tinha essa prática em todas as ocupações do MTST que vocês forem Brasil afora, existe uma cozinha dentro da ocupação, que é o coração dessa ocupação. Ninguém passa fome em ocupação do MTST. No Brasil inteiro, ninguém passa fome. Porque tem as cozinhas lá, que são levantadas pelos próprios moradores, abastecidas pelos moradores, e que fazem com que, pelo menos 3 vezes ao dia, essas pessoas tenham que comer. Agora, as cozinhas solidárias nascem no contexto da pandemia para lidar com a insegurança alimentar, que foi negada pelo governo, mas também para ser um espaço de organização popular. Porque aquilo que a gente trouxe até agora é a cozinha solidária como um espaço que para lidar com a fome e com a insegurança alimentar. Mas mais do que isso, as cozinhas solidárias são espaços comunitários. Dou exemplo da nossa cozinha em São José dos Pinhais, que atende 3 vezes na semana, mais de 80 marmitas por dia, quando não mais, quando não 100, 150 marmitas, para uma população que é negada, uma população que não é vista pelo poder público, principalmente pelo poder público do Paraná. Então, nós sabemos que essas pessoas que estão nessa situação também precisam de uma série de outros acessos. Precisam do acesso à educação, precisam do acesso à saúde, precisam do acesso aos direitos mais básicos, à moradia. Então, as cozinhas solidárias servem também como esse espaço de organização. A nossa cozinha faz oficina, a nossa cozinha faz formação, a nossa cozinha
abastece, digamos assim, o batuque toda segunda, quarta e sexta. Então, são esse tipo de projeto, esse tipo de coisa que quando a gente acaba com a fome, a gente vê o potencial que o povo tem de verdade de construir as coisas pelo próprio povo. Então, tenho certeza que não vai ser vigilância sanitária, não vai ser nada que a gente não vai conseguir fazer e que o povo não vai conseguir dar conta. Que o povo não vai conseguir chegar lá e fazer qualquer papelada que tenha que fazer, porque já fez muito mais. Já teve que bater na porta de pessoa por pessoa para pedir doação de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, para ver se conseguia dar para o vizinho que estava passando fome. O nosso povo brasileiro já faz isso, já fazia isso muito antes e vai continuar fazendo. Mas agora, com o apoio dos companheiros da Conab, com o apoio do governo federal, a gente vai conseguir dar mais corpo para essa política e que felizmente se tornou uma política pública. Agora, para o Paraná, a gente espera e imagina que essa política seja ampliada, que a gente tenha, como já tem na política federal, orçamento para recurso da cozinha solidária. A cozinha precisa de uma geladeira, a cozinha precisa de uma estante, precisa de uma pia, precisa de um fogão. E todos esses aparatos que a cozinha precisa, que são também requeridos pelo governo, né, pela Anvisa, pelas outras instituições, eles são caríssimos. Né? A gente sabe que não são aparatos baratos. Os movimentos sociais fazem arrecadação, fazem doação para levantar esses fundos, mas o ideal é que eles venham diretamente do poder público. Então, gostaria só de trazer esses elementos. Acho que a gente pode pensar uma política pública bastante interessante, especificamente aqui para o Paraná. Novamente agradecer a todos aí pela presença e novamente aí dizer que a Cozinha Solidária ela é um espaço de luta, ela é um espaço de organização, ela é um espaço onde o povo está de verdade e onde o povo vai ficar. Muito obrigado. MTST, a luta é para valer. Antes da gente chamar o Lucas Felipe do Batuque, que quer fazer uso da fala, eu passo para a vereadora Georgia para ela dar o seu alô para nós aqui. Salve galera, licença para chegar. Vamos dizer que momento lindo, né? Eu chegar aqui na fala da Dona Meire. E aí você já fica querendo aplaudir antes dela terminar, né? Fala uma brecha pra gente aplaudir. E eu quero ouvir sempre, Dona Meire. Eu lembro que era 3 de março de 2020, foi quando eu me casei. E foi a semana em que eu peguei Covid pela primeira vez, eu te contei já. Foi a primeira vez que eu peguei Covid, foi bem no comecinho da pandemia ali. E foi muito bom eu ter pego já no começo, né? Porque depois dessa uma semana que eu fiquei parado em casa, a minha esposa não pegou. Ali, depois dessa primeira semana, a gente começou a ver como estava a vida do lado de fora. Meu trabalho sempre foi na rua, sempre foi nas comunidades, sempre foi entrando e mostrando as dificuldades das pessoas, porque é desse lugar que eu venho também, né? Desse lugar de dificuldade, desse lugar de ausência de políticas públicas. E é óbvio, né? A primeira coisa que passou pela minha cabeça é como é que está o meu povo, como é que as pessoas estão nas periferias. E aí eu precisava ir lá, precisava ver. E aí, óbvio, né, assim, a gente já viu, vocês já falaram com certeza todo o contexto dessa pandemia, mas era difícil, né, imaginar que a gente estava, como a Dona Meire colocou, com várias pessoas sem alimento e sem comida, né? E ali, então, a gente fez uma campanha, que era a campanha, na época, chamada 1 milhão de R$1. É isso, eu sempre troco. 1 milhão de R$1. E essa campanha, então, ela fazia com que algumas pessoas ficassem em casa, né, pegavam ali a verba que arrecadava, e eu e minha esposa, a gente saía para pegar a cesta e distribuir as cestas de alimentos, né? E aí a gente fez isso por muito tempo. E aí depois a gente começou a perceber que faltava ainda, porque ainda tinha as pessoas em situação de rua que também estavam sem alimento. E aí eu me lembro do dia que eu mandei uma mensagem para a Adriana do MST e falei: Adriana, a gente precisa fazer uma cozinha, né? Uma cozinha porque a gente não tem marmita, porque tem gente, né? A gente leva a cesta e não tem nem onde cozinhar, porque também não tem gás, etc. E aí a Adriana logo falou: vamos pensar sobre isso. Depois ela foi lá, fez todo o processo da cozinha do MST, ali no Cefúria, enfim, ficou uma cozinha linda que está até hoje, que é Marmitas da Terra, e continuei nesse processo, né? A gente passava lá, pegava as marmitas, pegava a cesta, e ficamos assim o ano inteiro, minha esposa. No final do ano peguei Covid de novo. Foi um momento que Deus falou: achei um pouquinho, mas estavam diminuindo também as doações. E aí vem toda essa preocupação, como é que isso vai ser feito agora, né?
poucas pessoas estão se colocando, e obviamente entendendo bem porque poucas pessoas estavam se aventurando nas ruas, né? Mas algumas já estavam se colocando mais também para fazer esse trabalho das cozinhas, enfim. E aí começa um novo processo que eu começo a ver acontecer. Dentro das comunidades, começaram a surgir várias cozinhas, a partir desse exemplo também do MST. E aí você vai pensando que, caramba, né, tá acontecendo, né? Aquele trabalho de formiguinha, ele foi ganhando corpo, as pessoas também doaram até o que não tinha naquela época, né? Eu lembro que as pessoas pararam mesmo de doar porque elas já não estavam tendo possibilidade frente ao fato de que a gente não via, né? Quando aquilo terminaria com o desgoverno que a gente tinha, a preocupação era geral, né? E aí começaram a diminuir doações, mas começaram a surgir as cozinhas comunitárias. E aí também outras doações para essas cozinhas comunitárias. E aí eu pude voltar a fazer meu trabalho, que é vamos falar sobre essas cozinhas, vamos falar como o povo está resistindo na periferia, porque é isso, né? A gente vê tanta dor, tanto sofrimento nas periferias, mas a gente vê ao mesmo tempo muita luta, muita resistência. E não é só uma resistência frente a um desgoverno ou frente à falta de políticas públicas, é até mesmo contra um vírus, né, que estava matando geral. E as pessoas estavam dentro da periferia ainda resistindo. E aí você fala, eu preciso falar sobre isso, sobre esse lugar, né, que é aquele lugar de resistência, lugar de vida, lugar de muita, muita positividade, que é essa que vocês verem da Dona Meire agora, né? E aí então você começa a pensar, a gente vai para uma ocupação, as pessoas quando ocupam o terreno, elas se organizam. Quando falta comida, as pessoas se organizam. Qual que é a falta de organização desses espaços que tem tudo e não fazem nada, né? Eu estou agora 9 meses na Câmara de Vereadores e, claro, na 9 meses eu estou aprendendo as coisas também nesse ritmo louco, aceleradíssimo, ao mesmo tempo tentando trabalhar e produzir tudo o máximo que eu posso. É assim que acontece na periferia, né? Cada situação nova você aprende e você tenta demandar com aquilo. E devo dizer a vocês, gente, poderia muito, muito ser feito, tá? Poderia e tem muito para ser feito. Então, peço a vocês que continuem nessa vibe fortíssima que vocês têm. Eu vou estar sempre do mesmo lado com vocês o tempo todo, mas digo, gente, vocês fazem o caminho, vocês fazem a história, e a única coisa que eu posso dizer sobre tudo que vocês são, que me compõe, né, que é a questão do Ubuntu, é muito obrigada por vocês serem tal qual são. Muito obrigada mesmo e estamos juntos sempre. E agora, cadê o nosso Lucas Felipe? Meu nome é Lucas Felipe, tenho 13 anos e estou no Batuque desde quando começou. Eu vou sempre comer na Cozinha Solidária, que a comida é muito boa. Além de nós comermos, nós descansamos, a gente lancha à tarde e a cozinha distribui comida de graça para as pessoas. Tem vezes que tem oficinas, a comida de lá não é nada pesado e também é muito saudável. Significa muito para mim porque me ensina a ser caridoso e muita gente aparece com fome e eu acho que nos dias que não tem o batuque as pessoas não comem. E isso me ensina a não desperdiçar comida. Obrigada. Temos agora ainda a Ilha do Batuque, o Kim. A Kim, cadê a Kim? Primeiramente, boa tarde a todos. Nós, do Projeto Batuque Formiga, vemos o quão importante a cozinha solidária é. Pessoas no geral, não só na nossa comunidade, não só no nosso bairro, mas nos outros bairros também
os outros precisam de comida. E o projeto MTST, das Cozinhas Solidárias, pode proporcionar isso para todos nós. E por isso que todos nós achamos importante esse projeto e que não deve acabar. E sinceramente, poderia ter começado muito antes, mas que eu espero que nunca acabe esse projeto. É um projeto bom, é de coração, eu gosto muito de participar, principalmente de Batuque. E além de ajudar as pessoas, é muito legal, porque todos nós podemos nos divertir, comer, dar risada com amigos, entre outras coisas também que podemos fazer. Amamos o projeto do MTST e por terem criado o Batuque Formiga pra gente, espero, de coração, assim, eu gostei muito. Foi um projeto que me marcou bastante. Perdão, tô muito nervosa. O projeto do Batuque Formiga me marcou bastante. É algo que eu nunca imaginei que podia ter acontecido, principalmente no colégio. Porque o colégio é um lugar onde a gente estuda, faz lição de matemática. E ter esse projeto é algo muito divertido, porque todos nós conseguimos nos expressar nas atividades que tem no Batuque, nas oficinas, conseguimos nos expressar, conseguimos falar o quanto a gente precisa de alguma coisa, o quanto a gente precisa de um abraço. Quando você tá mal, eles vêm e te abraçam assim, sem nem você perguntar. E a gente espera que todos vocês tenham gostado da nossa apresentação. Vai ter mais uma ainda, um spoilerzinho. E muito obrigada pela atenção de todos. Tenham uma ótima noite. Nossa última inscrita para falar é a Natália, do Sesc Mesa Brasil, que faz parte também desses projetos. Natália, por favor. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu sou nutricionista da equipe de coordenação do programa Mesa Brasil. Eu vim aqui mais para escutar e para aprender, né? A gente está aí conhecendo as cozinhas solidárias e comunitárias do Paraná para poder articular junto ao programa Mesa Brasil do Departamento Nacional do Sesc, né? Porque muita coisa no Mesa Brasil a gente depende também do Departamento Nacional, não consegue fazer por aqui. Mas não sei se todo mundo conhece também, o Mesa ele é um banco de alimentos, então ele recebe doações e repassa para as instituições, né? Então tem uma série de critérios que as instituições têm que atender, né? E muitas vezes a gente acaba não conseguindo abranger quem a gente gostaria, né, de atender por conta desses critérios. Mas a gente está em reunião, né, com toda a equipe do Mesa Brasil no Paraná. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião para adequar os nossos critérios, né, fazer proposições para o Departamento Nacional do Sesc para fazer as adequações, né, para que a gente consiga, então, cadastrar e atender as cozinhas comunitárias, as cozinhas solidárias, né. E diante disso, eu acho que é bem importante a gente pensar, né, em articulações mesmo para a construção dessas políticas, esses programas, né? Eu acho que o controle social é bem importante a gente poder contar com os CONSEAs, né? E os CONSEAs estarem preparados enquanto chegar, né, uma solicitação de uma cozinha solidária lá, pedindo para que o CONSEA dê um aval, para que o CONSEA emita um parecer, né, favorável para que essa cozinha possa ser atendida tanto pelo Mesa Brasil quanto por qualquer outro programa, né? Eu acho que isso é importante que a gente articule, né, Márcia, talvez que saia isso do CONSEA estadual, que vá um comunicado para todos os CONSEAs municipais, né, para que eles estejam já estruturados. E também em relação à questão da legislação sanitária, né, a Márcia deu uma pincelada ali, mas é uma questão que a gente tem uma preocupação, não porque a gente acha que é feito de forma errada lá, né, mas é porque a gente vive num sistema e a gente tem que encontrar meios, né, de caminhar dentro desse sistema. Então a exigência da vigilância sanitária, né, do alvará, ela acontece para cadastro nos programas. E a gente esteve pesquisando, estudando um pouco e viu que em Florianópolis, né, o vereador Marquito, ele fez uma proposição de uma legislação lá e foi promulgado ano passado, uma legislação bem interessante, bem
para atender mesmo a realidade das cozinhas solidárias, né? Ela é bem mais flexível do que a legislação federal que a gente tem hoje para o alvará sanitário, e eu acho que seria uma questão interessante também da gente verificar, né, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, para que a gente pudesse estudar algo parecido, que eu acho que assim, não teria muitas questões para as cozinhas se adequarem, é uma legislação bem flexível e ao mesmo tempo que dá segurança, né, para as cozinhas e legitimidade para que elas possam participar, né, de vários programas e políticas públicas. Então, acho que eu queria colocar isso para a mesa, né, para discussão, para a gente pensar nessas duas questões, tanto do controle social junto ao Conselho, quanto a questão do alvará sanitário, né, que seja realmente um outro olhar, né, um olhar muito mais flexível para que a gente possa atender essa realidade. E dentro do Mesa Brasil, a gente já está estudando isso também, né, para tentar flexibilizar e conseguir atender. Então a gente vai voltar a fazer novas conversas, né, e estamos mapeando também as cozinhas para que a gente consiga, porque o Mesa Brasil não só os alimentos, né, já provindos do PA, mas a gente tem outros doadores também, então acaba enriquecendo também a doação, a gente pode apoiar, né, as cozinhas, estamos bem comprometidos com isso. Bom. Enquanto o pessoal do Batuque Formiga vai se organizando para vir aqui para frente, eu tinha um discurso para vocês bem técnico. Eu ia falar aqui de segurança alimentar, de nutrição, de burocracia, mas eu fui anotando algumas coisas aqui e esse discurso não cabe aqui. O Papa Francisco, ele falou em 2020, se não me engano, que a boa política, a política quando bem feita, ela é a mais alta forma de caridade. E eu quero dizer para vocês que o Papa está certo. E aos meus amigos da mesa, eu peço desculpas, porque ficou muito claro aqui que nós não fazemos a boa política. Quem faz a boa política é a Dona Meire. Quem faz a boa política são os bairros, são as comunidades que se organizaram e que atendem quem mais precisa. A boa política é o Batuque Formiga, é um projeto de marmitas, é a diferença entre um bairro da capital onde você bate na casa do seu vizinho e fala: me empresta 1 litro de leite. E no bairro, na comunidade, na periferia, a resposta é: me dá 1 litro de leite. E a resposta é: onde comem 2, comem 3, onde comem 3, comem 4. E fica claro que a fome, que não assola só a África, que assola o nosso Brasil, ela existe por simples falta de empatia, por egoísmo, por um discurso canalha da meritocracia. Digam para mim como é que nós podemos exigir a meritocracia quando os meus filhos vão para a escola de barriga cheia e os filhos da comunidade vão com fome. Que criança vai aprender o beabá quando o seu estômago faz mais barulho do que a professora? Que criança vai aprender matemática quando é mais difícil ficar de pé do que prestar atenção na professora? E é por isso que fica claro que não fazemos a boa política, por mais que todo mundo que está nessa mesa aqui tenha essa ilusão. Nessa mesa vocês viram, e só temos pessoas preocupadas em corrigir erros e atender a comunidade.
Mas a burocracia, as leis, as exigências sanitárias e tudo mais que nos prende, às vezes nos deixam de mão atadas. E na inércia do processo a gente se acostuma. Até a dona Meire vir aqui e jogar isso na nossa cara. Por favor, dona Meire. Você acredita? Pode filmar e jogar na mídia. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que eu estou dizendo. Sabe o que acontece na minha vida? As pessoas chegam lá e falam assim para mim: eu fui no CRAS, pedi ajuda. Eles me deram esse papelzinho aqui e disse que quem faz essa ação comunitária social é a senhora. Como é que é? Gabriel, traz. Eu não estou acreditando. Pois eles falaram isso. Eu tenho um vizinho, eu não vou dizer o nome, mas se vocês for no postinho de saúde da vida, só vai que ele mora bem em frente. O pessoal bate lá, traz uma cadeira de roda, cadeira de banho, mas como está lá uma fralda geriátrica. Quem faz essa ação social é a dona Meire. Ele já saiu candidato não sei quantas vezes. Tem um ódio de mim porque eu nunca... Santo Deus, 40 ouvidos, né? O cara não tem coragem de um copo com água. Tudo é a dona Meire. Por que a dona Meire? Ele também não é um ser humano? Ele também não é um pai de família? Mas não tem um sentimento. Não tem um sentimento de um ser humano necessitado. Ô, deputado, mas se eu for falar, deputado, eu vou parar, né? Mas é isso aí. Vai lá na postinho de saúde da Vila São Bequim, procura saber quem mora de frente. As pessoas vão lá e pedem uma moleta. É a dona Meire. E o cara... Vocês vão descobrir. Obrigado, Deus abençoe. Que essa audiência sirva como motivação para que a gente, eu falava aqui com o Ministério Público aqui do lado, que a gente corte alguma burocracia, principalmente quando é o combate à fome. E um exemplo muito claro disso é: nós não podemos ajudar as cozinhas comunitárias. Não se pode entregar a cozinha comunitária como instituição pública um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, um freezer, porque aquela cozinha comunitária não tem isso, não tem aquilo, não tem o papel verde, amarelo, rosa, azul, é guia disso, guia daquilo, e nós ficamos de mão atadas, como disse o pessoal aqui da Conab. Tem que se pegar e criar um guarda-chuva para a distribuição de centro de alimentos. Como disse a Márcia aqui, tem que ver como que o Estado não será responsável, talvez, por uma possível intoxicação, mas é o Estado responsável pela fome. E é o nosso trabalho combater a fome aqui no Brasil. E para encerrar, de uma maneira bem melhor, o pessoal da Batuque assume, e depois, quando eles terminarem, eu peço que todos vocês venham para cá, para que o Valdir possa fazer uma foto bem bonita deles aqui embaixo, com o foco central. Dona Meire e as cozinheiras, por favor, ao centro da foto. Obrigado.